Arrocha, família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física aqui no canal Física Arretada, onde hoje estarei dando início a um bloco de questões sobre termodinâmica. Vamos fazer aqui uma revisão geral sobre termodinâmica, envolvendo primeira lei, segunda lei, máquinas térmicas, transformações termodinâmicas, enfim. Serão 3 blocos de 5 questões, totalizando 15 questões de termodinâmica para você arrebentar em qualquer vestibular, tranquilo? E o oferecimento desses 3 blocos de questões sobre termodinâmica vai para a minha turma do 2º ano, lá do Colégio Marista Pio X de João Pessoa. Família, a questão está na sua tela. Arrocha e vamos embora, porque aqui o trabalho devolve. Primeira questão, olha só. Um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se no motor de 4 etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente. Na primeira etapa, ele fala que o gás da câmara é comprimido adiabaticamente. Na segunda etapa, ele fala que o gás ele é aquecido isovolumetricamente. Então, na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Na terceira etapa, ele fala que o gás sofre uma expansão adiabática. E, finalmente, ele fala que na quarta etapa acontece um resfriamento isovolumétrico, né? E aí, fera, só para destacar para você que é o seguinte, ó, ele pede para você assinalar a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica no plano pressão-volume. Então, pega a visão. Se ele está falando para você que nós estamos trabalhando com uma máquina térmica, fera, toda máquina térmica ela opera em ciclos, perfeito? Toda máquina térmica opera em ciclos. Mas quando você pega um gráfico da pressão em função do volume, se é uma máquina térmica, o ciclo para máquinas térmicas é no sentido horário. Porque a função de uma máquina térmica, né, é transformar calor em trabalho, né? Nas transformações cíclicas, né, nós temos que a área do ciclo é numericamente igual ao trabalho. Então, numa transformação, uma máquina térmica, ela tem como função transformar calor em trabalho. Por isso, o seu ciclo tem que ser no sentido horário, para que o trabalho na expansão seja maior que o trabalho na compressão. Perfeito? Então, só com isso aqui, lembra, máquinas térmicas, transformação cíclica para máquinas térmicas, é sempre no sentido horário. Ô Taveirão, e se for no sentido anti-horário? Fera, se for no sentido anti-horário, esse dispositivo é uma máquina frigorífica, certo? Então, já de cara, eu estou vendo aqui que essa letra D representa uma máquina frigorífica, porque o ciclo é no sentido anti-horário. Essa letra E representa uma máquina frigorífica, porque o ciclo é no sentido anti-horário. Então, já de cara, letra D e letra E estão fora, perfeito? Ó, Taveirão, a letra A, ciclo no sentido horário, representa uma máquina térmica. Letra B, ciclo no sentido horário, representa uma máquina térmica. Letra C, ciclo no sentido horário, representa uma máquina térmica. Agora você volta para a questão. Ele fala que na primeira etapa, ele foi comprimido adiabaticamente. Na terceira etapa, uma expansão adiabática. Fera, no gráfico da pressão em função do volume,
A transformação adiabática, ela é representada por uma curva, né? Uma curva rápida, certo? A transformação adiabática, no gráfico da pressão em função do volume, ela é uma transformação rápida. Ela é representada por uma curva, né? Na transformação adiabática, a pressão, o volume e a temperatura do gás variam, certo? Só que a pressão varia mais rapidamente que o volume, certo? A pressão varia mais rapidamente que o volume. Então, o gráfico da adiabática a transformação adiabática, no gráfico PV é uma curva, certo? Então, já de cara, essa letra B tá fora. Que eu tenho aí só retas, né? Essas duas na horizontal representando transformações isobáricas e essas duas na vertical representando transformações isovolumétricas. Mas não tem adiabática na letra B. Se você vai para a letra C, ele fala que é um motor de 4 etapas. São 4 transformações, né? Se você vai para a letra C, nós só temos 3, ó. 1, 2, 3 transformações. E é um motor de 4 etapas, de 4 transformações. Então, essa letra C também está fora. Perfeito? Aí, se você vai para a letra A, nós temos a alternativa correta, né? Olha só, acompanha aqui. Ele fala que o gás foi comprimido adiabaticamente, tá aí? Ele fala que o gás passou por um aquecimento isocórico, volume permanece constante. A pressão e a temperatura aumentam. Na sequência, ele passa por uma expansão adiabática, perfeito? E para finalizar o ciclo, um resfriamento isovolumétrico, onde o volume permanece constante, a pressão diminui e a temperatura diminui. Então, já de cara, para essa primeira questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Perfeito? Vamos lá para a segunda questão. Olha só. Subindo aqui para a segunda questão, ele vai dizer o seguinte. Uma máquina de Carnot trabalha em um regime ideal e recebe 1000 joules de calor de uma fonte quente. Opa! Recebe 1000 joules de calor de uma fonte quente, cuja temperatura está em 327 graus Celsius. Essa máquina realiza trabalho e rejeita para uma fonte fria 0,25 kg de um líquido a temperatura igual a 300 Kelvin. Então aqui, fera, a temperatura da fonte fria 300 Kelvin. O valor da eficiência de Carnot, levando em consideração as informações acima, será igual a quanto? E aí, fera, quando ele fala em eficiência de Carnot, lembra que o ciclo de Carnot é o ciclo para o qual uma máquina térmica ela terá seu rendimento máximo. Você sempre vai associar o ciclo de Carnot ao rendimento máximo de uma máquina térmica. Não existe nenhuma máquina térmica que apresente um rendimento maior que o rendimento de Carnot. E aí Carnot conseguiu demonstrar uma relação para o seu ciclo entre as quantidades de calor trocadas com a fonte quente e a fonte fria e as temperaturas dessas fontes. Quando a questão fala em ciclo de Carnot, você pode calcular o rendimento da máquina térmica usando as temperaturas das fontes quente e fria, beleza? Então, quando ele pede para você calcular o rendimento de Carnot, a eficiência de Carnot, ele está pedindo o rendimento máximo. E para você calcular esse rendimento máximo, você pode calcular esse rendimento usando os valores das temperaturas das fontes quente e fria. Então, você pode pegar a temperatura da fonte quente, subtrair da temperatura da fonte fria e dividir, fera, pela temperatura da fonte quente. Esse é o rendimento de Carnot. Temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Você só precisa ter cuidado
um detalhezinho aqui, fera, tá? A temperatura na termodinâmica, ela sempre deve aparecer na escala Kelvin. Então, aqui nós vemos que a temperatura da fonte fria está na escala Kelvin, filé. Mas a temperatura da fonte quente não, ó. A temperatura da fonte quente está em graus Celsius. Então, você chega aqui, ó. Eita, Taveirão. Para passar para Kelvin, eu somo mais 273, né? Então, se você chega aqui na fonte quente e soma mais 273, essa temperatura aqui da fonte quente é uma temperatura de 600 Kelvin. Fechou? Agora pronto, filho. Pode correr para o abraço, né? Então, o rendimento de Carnot, o rendimento dessa máquina térmica, a eficiência dessa máquina térmica seria 600, temperatura da fonte quente, menos 300, temperatura da fonte fria, sobre 600. Tranquilão? E aqui nós ficaríamos com 300 sobre 600. Isso aqui me daria 1 sobre 2. E aí, fera, o rendimento de Carnot, o rendimento dessa máquina térmica seria de 0,5 ou simplesmente 50%. Então, o rendimento dessa máquina térmica, o rendimento de Carnot, seria de 50% e, portanto, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa B de bola. Perfeito? Vamos lá, então, para mais uma questão. Olha só. Questão 3. Nessa questão 3, ele pede para você analisar a seguinte situação, né? Aí ele vai contar uma história bonita aí, né? Viajar para o Maranhão, bababá, bababá, bababá. Mas o que interessa pra gente, fera, tá aqui, ó. Pra gente não perder tempo, certo? Ele fala o seguinte, pega a visão. Subir aqui um pouquinho. Durante o cozimento do peixe, o vapor, inicialmente a uma temperatura T0 e a pressão P0, ambientes a nível do mar, foi aquecido até que a pressão tenha aumentado 100% do seu valor inicial. Considere desprezível a variação do volume na panela. O valor da temperatura final em relação à temperatura inicial foi. E aí, fera, você tem que estar atento aqui, ó. Questão muito simples, tá? Ele pede para você considerar desprezível a variação de volume na panela. Ou seja, aqui ele pede para você considerar que o volume permanece constante. Fera, isso é uma característica de uma transformação isovolumétrica. Uma transformação isocórica. E quais são as características da transformação isocórica? O volume permanece constante, certo? O volume permanece... Botar aqui, ó. Na transformação isocórica, o volume permanece constante. Perfeito? E, fera, na transformação isocórica, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? E aí, nesse caso, a questão tem uma falha, né? Que ele deveria ter falado para a gente que essa temperatura T0 está na escala Kelvin, tá? A pressão é diretamente proporcional à temperatura na escala absoluta, tá? Na escala Kelvin, perfeito? Então, se ele fala o seguinte aqui para nós, ele fala que a pressão inicial era P0 e ela teve a pressão aumentada em 100%, ó, se a pressão aumentou em 100%, ela duplicou, né? A pressão duplicou. Então, aqui, se eu tinha uma pressão inicial P0 e a pressão após o aquecimento aumentou 100%,
ela duplicou, fera. E aí, se você sabe que na transformação isocórica, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, lembrando, essa temperatura precisa estar na escala Kelvin, na escala absoluta. Se a pressão duplicou, a temperatura, fera, também duplica. Perfeito? Então, na transformação isocórica, o volume permanece constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se a pressão duplicou, a temperatura também duplicou. Então, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. A temperatura final em relação à temperatura inicial duplicou. Se você traz aqui para a termodinâmica, não custa nada lembrar para você, fera, tá? Que numa transformação isocórica, o trabalho é nulo. Porque o trabalho é uma grandeza termodinâmica que depende diretamente da variação de volume. Então, se na transformação isocórica o volume é constante, o trabalho termodinâmico é zero, certo? E pela primeira lei da termodinâmica, numa transformação isocórica, todo o calor trocado com o meio externo é utilizado exclusivamente para a variação da energia interna. Todo o calor trocado com o meio externo é utilizado exclusivamente para variar a energia interna do sistema. E essa variação da energia interna está ligada diretamente com a variação de temperatura. Então, já de cara, se eu sei que a temperatura duplicou, eu posso afirmar que a variação da energia interna do meu sistema também duplicou. Pegou a visão? Aliás, a energia interna do meu sistema também duplica. Porque a energia interna, ela está ligada diretamente com a temperatura do sistema. Pegou a visão? Então, nessa questão aí, questãozinha simples sobre transformação isocórica, letra A. Vamos lá para a quarta questão. Nessa quarta questão, ele fala o seguinte, ó, tá? Sobre processos termodinâmicos de gases perfeitos, analise as proposições. Vou botar aqui. Analise as proposições. 1. Em um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula. Perfeito, Feró. Nessa primeira afirmação, ele fala sobre transformação cíclica. A transformação cíclica, Fera, é a transformação que o estado final coincide com o estado inicial. Perfeito? Na transformação cíclica, o gás, após passar por várias transformações, retorna para o mesmo estado inicial. Então, numa transformação cíclica, o estado final do gás coincide com o seu estado inicial, o que garante para você que numa transformação cíclica, a variação da energia interna do ciclo é igual a zero. O que não significa dizer que nas transformações a energia interna não tenha variado, porque a temperatura pode variar. Mas quando você fecha um ciclo, a temperatura final coincide com a temperatura inicial e a variação da energia interna do ciclo, ela é zero. Perfeito? E numa transformação cíclica, todo o calor trocado no ciclo é utilizado aí para a realização de trabalho. Perfeito? Então ele fala aqui que na transformação cíclica, em um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula. Verdadeiro. Fechou. Tá? 2. Em um processo adiabático, ele fala que não existe transferência de calor entre o meio e o sistema. Perfeito, Feró. Na transformação adiabática, se você pega uma transformação adiabática, no geral, ela é uma transformação tão rápida, mas tão rápida, que não dá tempo do sistema trocar calor com o meio externo.
Então, a transformação adiabática ela é uma transformação rápida. Então, nessa transformação, ela é tão rápida que não dá tempo do sistema trocar calor com o meio externo. Então, na transformação adiabática, não existe transferência de calor entre o meio e o sistema. Aí, se você vai para a primeira lei da termodinâmica, na transformação adiabática, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho termodinâmico, tá? A variação da energia interna é igual ao trabalho termodinâmico com sinal trocado. Perfeito? ΔU igual a menos o trabalho. Na 3 ele fala assim, em um processo isocórico, aí lembra que o processo isocórico é a mesma coisa que um processo isovolumétrico ou um processo isométrico, tá? Então, no processo isocórico, a pressão permanece constante. Vamos lá. Tá verão? Uma transformação isocórica. Qual é a principal característica da transformação isocórica, fera? Nós fizemos agora há pouco, ó. Né? A transformação isocórica, se ela é a mesma coisa que uma transformação isovolumétrica, não é a pressão que permanece constante, fera. Na transformação isocórica, quem permanece constante é o volume, tá? O volume permanece constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se você vai para a primeira lei, na transformação isocórica, não temos trabalho termodinâmico, porque não tem variação de volume. O trabalho nem é realizado sobre o gás, nem pelo gás. E na transformação isocórica, todo o calor trocado com o meio externo é utilizado para variação da energia interna. Então aqui, nessa 3, vacilou aqui, ó. Essa 3 está falso. Quem permanece constante na transformação isocórica é o volume. Perfeito aqui? A quarta afirmação, quarta proposição, ele fala o seguinte: em uma expansão livre, o calor é igual ao trabalho. Fera, uma expansão livre, ela é uma expansão que ocorre de forma lenta, tá? A expansão livre é uma expansão que ocorre de forma bem lenta. Ela é tão lenta, fera, que não dá tempo da temperatura variar. Ela é tão lenta que a temperatura do sistema, durante essa expansão, ela permanece constante. Então, se a temperatura durante uma expansão livre, ela permanece constante, todo o calor que ela está trocando com o meio externo, recebendo do meio externo, é para a realização do trabalho. Perfeito? Então, uma expansão livre, você pode colocar aí, é uma expansão bem lenta. Ela é tão lenta que a temperatura permanece constante, mas como o volume está aumentando, tem que receber energia. Então, recebe calor para transformar em trabalho. Então, essa 4 está verdadeira, beleza? E para a gente finalizar, a quinta, ele fala sobre um processo isotérmico. Tá vendo? Transformação isotérmica. Vou botar aqui, ó, transformação isotérmica. Puxar aqui pro lado aqui um pouquinho. Ó, transformação isotérmica, certo? Na transformação isotérmica, ele tá falando aqui que a pressão é diretamente proporcional ao volume. Eita! Na transformação isotérmica, fera, quem permanece constante é a temperatura. Perfeito? Na transformação isotérmica, a temperatura ela permanece constante. Fechou? A temperatura permanece constante. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Na transformação isotérmica, você tem uma relação de inversa. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Então, já de cara aqui está falso, né?
Ele fala que a pressão é diretamente proporcional ao volume. Falso. E lembrando para vocês que na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. Então, na transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero, tá? E todo o calor trocado com o meio externo é utilizado exclusivamente para a realização de trabalho. Todo o calor trocado com o meio externo, ele é utilizado exclusivamente aí para a realização de trabalho. Então, nessa quarta questão, só está correta aí a afirmativa 1, a proposição 1, 2 e 4. Portanto, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D de dado. E para a gente finalizar nossa primeira bateria, são 3 no total, hein, fera? 3 baterias, 3 blocos de 5 questões, hein? Essa questãozinha do Enem 2023. Pega a visão. Ele fala assim, ó. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0, ou seja, né, ele fala que ele percorreu uma longa viagem, fez uma viagem longa, né? E aí o asfalto quente, né? A pressão no interior dos pneus aumentou, a temperatura também aumentou. Quando ele mediu lá, fez a medição, a pressão P0 não era recomendada, né? E a temperatura T0 também não, tranquilo? Aí ele fala assim, após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente. Então isso é um resfriamento, né? Após um longo período de repouso, a temperatura atingiu a temperatura ambiente. Então aconteceu um resfriamento, né? Ó, tanto que ele fala aqui, ó, durante o resfriamento não há alteração no volume dos pneus. De novo, fera, ó, só nessa bateria a transformação isocórica, a transformação isovolumétrica, ela apareceu 3 vezes. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Ou seja, aqui ele está falando para a gente de uma transformação isocórica. Ah, Tabeirão, o que é que acontece na transformação isocórica? O volume permanece constante, pressão e temperatura diretamente proporcionais. Continuando. Considere que o ar nos pneus seja um gás perfeito. Aí ele pergunta, durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico, ó, pressão, temperatura. Tá vendo? Se é um resfriamento isocórico, volume constante, a pressão diminui e a temperatura diminui. Perfeito? E é um detalhe importante, ó. Veja que na temperatura ele faz questão de colocar na escala Kelvin. Porque pressão é diretamente proporcional à temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin. Então, se é um resfriamento isocórico, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a pressão diminui e a temperatura diminui, eu espero que o gráfico pressão-temperatura seja um gráfico que mostre a relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais. E o gráfico entre duas grandezas que são diretamente proporcionais é uma reta crescente, fera. Então, já de cara, essa letra A está fora. Já de cara, essa letra B está fora, que mostra a pressão constante, ó. A pressão e a temperatura em nenhum momento aqui foram constantes, certo? A pressão e a temperatura em nenhum momento aqui foi constante. Nessa letra A ele fala que a pressão
A temperatura diminui com pressão constante, depois a pressão diminui com a temperatura constante. Nada a ver. A pressão diminuiu e a temperatura diminuiu. Na letra B, ele fala que a temperatura diminui a pressão constante. Falso. É uma isocórica, certo? Então, se você vai para a letra C, ele mostra aqui uma curva, nada a ver. Se você vai para a letra D, ele está mostrando uma reta inclinada aqui para a esquerda, ó, mostrando que a temperatura diminui e a pressão aumenta, nada a ver. Agora, se você vai para a letra E, olha só esse gráfico da letra E. Pressão e temperatura diretamente proporcionais, a pressão diminui, a temperatura também diminui. Esse gráfico aqui da alternativa E está correto, ó. Isso aqui é um resfriamento isocórico, perfeito? Então, fera, com essa quinta questão, nós terminamos a primeira bateria. Fica com a gente, continua nessa playlist que nós vamos resolver mais 10 questões, mais 2 blocos de 5 questões, porque aqui, fera, no Física Arretada, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima, fera. Valeu!